Olá, eu quero te fazer algumas perguntas, mas seja sincero, sincera com você, hein? Como você se comporta nas situações estressantes? Já reparou como é a sua capacidade de adaptação perante os momentos críticos? E a sua flexibilidade mediante as dificuldades? Se pararmos para observar tudo que acontece ao nosso redor em apenas um dia, quantas vezes você precisa ser resiliente para dar conta de vencer todas as atividades e desafios sem deixar se abater? Vamos conversar sobre resiliência e te encorajar a lidar melhor com os problemas? Olá, seja muito bem-vindo ao Pega Essa Palavra dessa semana e hoje o assunto é muito interessante, a incrível arte da resiliência. Muito falada, pouco praticada, mas uma das ferramentas da gestão da emoção extremamente importante, tanto no ramo corporativo, na área familiar, em todas as áreas da sua vida é necessário resiliência. Então, quer dizer que quando a gente fala essa palavra resiliência, aliás, muito dita, né? Parece até que virou um pouquinho de moda essa palavra, mas a grande verdade é que ela tem um grande poder e principalmente quando estamos sob pressão? Principalmente na parte da pressão, quando você recebe um telefonema que não é esperado, um determinado tipo de cobrança, um determinado julgamento, é a arte de você ser resiliente, se comportar de uma maneira fria, objetiva, ser calculista e não olhar aquilo que a pessoa está falando e julgar ela, mas entender o que está acontecendo ao redor, por trás, os bastidores, em todo momento, em todas as circunstâncias. Eu acho que resiliência, Ana Kátia, é o fato de você olhar o obscuro, o oculto, o que está por trás das palavras das pessoas. E eu acho bacana porque tem um dado, Alan, quero até ler, que 70% das competências vem da prática. Isso segundo a psicóloga Sandra Betti. Ela é sócia e diretora da MBA Empresarial. E ela diz também que o interessante desse dado é que mostra que a resiliência também pode ser desenvolvida. Por que eu trouxe esse dado? Muitas vezes, assim como a liderança, muitos falam, não, a liderança é nata, mas a liderança também pode ser trabalhada, né? E da mesma forma, a resiliência. Qualquer tipo de emoção pode ser trabalhada, pode ser treinada, pode ser adquirida. Eu acho que a melhor palavra sobre resiliência é o treinamento no seu dia a dia, né? É você ver, é você se ver, como você se comporta, como que você está se sentindo diante daquele momento que está te pressionando, que está te gerando dificuldade. Então, assim, você precisa se entender, você precisa se ver, você precisa se olhar o tempo todo para praticar resiliência. Ter o autoconhecimento. O autoconhecimento, para ter autoconhecimento, você precisa ter a resiliência. Sem a resiliência, você não consegue adquirir o autoconhecimento, você não consegue adquirir a gestão da emoção, você não consegue viver sem se sentir pressionado o tempo todo, sob pressão. Nós demos uma pincelada, mas eu queria que a gente fosse agora com um pouquinho mais de profundidade a respeito por que é bom ser resiliente, quais são os fatores, né, positivos em ter esta característica da resiliência? Ser líder. Ser líder de você mesmo. Não é você se mover no que as pessoas estão falando, não é você se mover naquilo que as pessoas estão te julgando. Ser resiliente é se adaptar, mas ao mesmo tempo se colocar como uma pessoa única que precisa ser respeitada. Existem algumas características também, né, bem bacanas, para até as pessoas conseguirem fazer uma identificação sobre a questão do perfil resiliente, e uma delas é a autoconfiança. A autoconfiança você adquire sendo resiliente. Uma pessoa resiliente, ela não é movida à pressão,
né? Ela sabe se colocar. Eu costumo dizer que o resiliente, ele sabe entrar e sabe sair sem trazer e sem causar muito barulho. Ele simplesmente administra aquele momento. Se tiver confusão, se tiver pressão, ele consegue administrar, ele consegue gerenciar e ele consegue trazer resultado. Que bacana. E uma pessoa que consegue trazer resultado, né, e que é resiliente, ela também é uma pessoa persistente. Ela tem que persistir. Acho que seria até importante a gente ter um programa sobre persistência. Então vamos ter. Falar só sobre persistência. A resiliência tem muito a ver com persistência, né? Aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, aquilo que você almeja, né? Tá ligado muito ao seu pessoal e não aquilo que as pessoas estão falando sobre você. A cabeça de uma pessoa resiliente é uma cabeça otimista porque ela acha que vai dar certo? Ela tem certeza que ela consegue tirar boas coisas, boas informações daquilo que ela está vivenciando naquele momento. Então, uma outra característica a gente pode afirmar que é a empatia? Sim, porque ela se coloca no lugar da pessoa. Por que a pessoa está falando isso? Por que ela está agindo dessa forma? O que está acontecendo com ela, no emocional dela, para ela estar falando, para ela estar se comportando desse jeito? E aí eu começo a trazer uma investigação se aquilo que ela está falando tem sentido ou não. Como a resiliência ela tem muito a ver, né, com essa capacidade de se autogerir, de perante uma pressão ela não se deixar abater, né, faz até lembrar a questão de uma mola, né? Então a flexibilidade ela também é uma característica forte. Uma pessoa resiliente, ele tem ferramenta para ser estratégico, ele tem ferramenta para saber como falar, como se comportar, como agir em determinadas situações. Então, ser resiliente é o tempo todo pensar de forma estratégica, para a gente resumir isso tudo. É criativo e é também uma pessoa que sabe lidar com as emoções. Justamente. Para poder fechar, então, esse ciclo. A gente vai dar uma paradinha bem rápida, mas nós já voltamos. Já estamos de volta e agora nós vamos ouvir um pouco a Priscila Flores, ela que é vice-presidente do Instituto Arca. Vamos ouvir um pouco mais sobre resiliência? Oi Ana, oi Alan. Hoje eu tô aqui para falar sobre resiliência, um termo que veio da física e foi adaptado para a psicologia. Resiliência é a capacidade do ser humano de lidar com situações difíceis, de lidar com situações críticas, de pressão, de adaptar-se a mudanças, de superar os obstáculos sem quebrar. Sabe aquele famoso enverga, mas não quebra? É exatamente isso, passar por essas situações e não perder a sua essência. E eu passei por uma situação muito desafiadora há 3 anos atrás e eu aprendi sobre resiliência. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi sobre resiliência, que pode ser trabalhada. Primeiro passo, aceite o fato, aceite a verdade. Não ignore os seus sentimentos, não ignore a situação, aceite. Segundo passo, não busque os porquês. Eu fiquei muito tempo buscando os porquês e só me afundei cada vez mais. Busque o como você pode superar, como você pode fazer diferente, o que você pode aprender com aquela situação, o que você pode fazer de diferente. Viktor Frankl é um psiquiatra que passou pelo Holocausto e tem um trabalho lindo no livro Em Busca de Sentido. Você pode ler e tenho certeza que vai ser muito bom para você. Ele tem uma frase muito importante, muito especial. São as nossas decisões e não as nossas condições que determinam quem nós somos. Não é o que acontece com você, não é o que acontece comigo, é o que eu faço, é o que você faz com aquilo que acontece. E terceiro passo, busque o porquê vale a pena superar isso. Tenha uma visão positiva do seu futuro, ainda que a visão seja limitada, seja do amanhã. Busque essa visão positiva. Pega essa palavra. Nossa, que interessante, né, Ana? Peguei. Ela falou que ela teve uma experiência que fez ela adquirir a resiliência.
Então a experiência, a maturidade, um fato ocorrido, uma circunstância que você consegue aprender e tirar proveito daquilo, seja ela positiva, seja ela negativa, te traz experiência para adquirir resiliência. Então, se a pessoa fala algo que você discorda, você pode ter uma atitude até de discordância que vai até encantar, o seu posicionamento vai até encantar a pessoa, ou você pode ter uma atitude onde você vai estragar tudo. Uma das profissões que a pessoa que mais tem que ter resiliência é o vendedor. Quem trabalha com vendas. Ele tem que aprender a lidar com o não o tempo todo, ele tem que trazer informações com que as pessoas mudem as opiniões, trazer conhecimento para que mude as opiniões. Então, se eu levar para o lado pessoal e não trazer uma informação, não trazer um conhecimento como base para me fazer com que a pessoa mude a opinião dela, não vai adiantar nada. Outra coisa, quem está tendo uma discordância sobre a opinião precisa ser resiliente. Naquele momento a sua opinião não foi tão excelente e você teve que baixar a guarda e falar, não, realmente, o que você está falando é muito melhor do que aquilo que eu pensava. Olha, resiliência é para ambas as partes. Então, assim, tem algumas características de pessoas que não deixa dúvida que ela não é resiliente e que ela precisa ficar atenta para melhorar a vida? Claro que tem. Tem várias atitudes que uma pessoa que não é resiliente, ele se comporta, né? Principalmente o fato de ficar emburrado quando alguma pessoa dá uma opinião. O corpo fala muito mais do que a boca. É verdade. Então, quando você está ouvindo e você está com expressão, cara fechada, cara amarrada, é sinal de que você não é uma pessoa não está sendo bem resiliente com aquele momento. Uma pessoa que é muito pessimista, por exemplo, ela tem que ficar atenta, que isso pode levá-la a não ser resiliente? Pessimismo vem daquilo que você, assim, por exemplo, eu não tenho certeza sobre determinado assunto, então eu vou procurar saber, eu vou procurar me informar mais, né? Eu estou tendo dificuldade porque eu não tenho tanta informação. Então a resiliência, Ana Kátia, lembra que eu te falei que é ser estratégico? Resiliência tem muito a ver assim, olha, por que está acontecendo isso? Por que está falando isso? Deixa eu estudar isso aqui melhor. Não ficar com a cara amarrada ou fechar e ser pessimista e acreditar que não vai dar certo. Ele tem que ser incomodado também, né, pelo visto. Uma pessoa que é resiliente, uma pessoa que ela não fica ali parada, ela tá ouvindo algo, aquilo tá incomodando, ela tá pensando numa situação de como resolver, e aí ela já leva pro campo da criatividade, para tomar atitude. O resiliente, ele não se conforma com algo negativo, ele quer transformar em algo positivo. Ele é um inconformado com resultados negativos, ele quer buscar resultados positivos. Bom, então ser resiliente é saber como transformar em negativo em positivo. O resiliente, ele sofre, né, as perdas, decepções, e mesmo assim ele consegue superar e transcender aí os obstáculos da vida. Diante de muitas dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida, a resiliência é a arte que precisa ser adquirida por qualquer ser humano que busca resultado, que busca evolução. Não deixe uma negativa, não deixe o fracasso, não deixe o pessimismo tomar conta de você. Tenha resiliência, aprenda com seus erros, aprenda com seus acertos e parte para cima, parte para ação. Pega essa palavra. Peguei essa palavra e é dessa forma que a gente finaliza o programa. Quero agradecer muito a sua companhia, tomara que você tenha entendido, coloque em prática e realmente tenha aí a resiliência na veia. Mande esse conteúdo para os amigos, distribua, tá bem? Um grande beijo, tchau, tchau! Tchau, boa semana, até o próximo programa.